foi extremamente polarizada e Lula e Bolsonaro ficaram com resultados bem próximos, bem pertinho ali nas urnas das últimas eleições de 2022. Lula ganhou por um pouquinho ali, um pezinho à frente. Lula acabou vencendo as eleições, mas agora a gente tem os resultados disso na população. Mas quem vai analisar essa história, quem vai me dizer se isso é positivo ou se isso é negativo, é Mário Sabino, colunista aqui do Portal Metrópole. Sabino, muito boa tarde. Oi, Neila, boa tarde. Me conte, vamos fazer uma análise sobre essa história, porque a gente vem, eu, pelo menos, cresci num país em que muita gente, ao longo desses últimos anos, vem se dizendo petista. O bolsonarismo é uma novidade dos últimos tempos, desde que Jair Bolsonaro se tornou presidente da República e acabou conquistando aí, digamos que fãs que são próximos da direita ou próximos da extrema-direita e que precisavam de um candidato para chamar de seu e que falasse um pouco mais sobre conservadorismo. E o que isso quer dizer hoje no nosso país, essa igualdade de petistas e bolsonaristas? Bom, eu escrevi hoje sobre isso, mas eu gostaria de ir um pouquinho além no seu programa. O Datafolha fez essa pesquisa e, em relação a abril, a porcentagem de brasileiros que se dizem mais próximos de Bolsonaro, ou bolsonaristas, porque eles fizeram uma escala, sabe? Tanto em relação ao PT como em relação ao bolsonarismo. Essa porcentagem é de 35% para cada um. Em abril, quando eles fizeram a última pesquisa desse tipo, dava 39% petista e 31% se declaravam mais próximos a Bolsonaro. Hoje está empatado, né? 35% para cada um. O Bolsonaro, ele em si é uma novidade, mas o que ele representa não é. Eu acho que sempre houve uma parcela muito grande dos eleitores brasileiros que são conservadores, estão mais à direita do espectro político e não tinham um candidato que os representasse, né? Ou que representasse pelo menos uma parte das expectativas deles. Afora também, aquilo que nós falamos aqui já algumas vezes, a hegemonia da esquerda política e cultural era muito grande, então essas pessoas não se sentiam à vontade, nem tinham canais para se manifestar e agora passaram a ter com as redes sociais. Então, a novidade não é propriamente, acho eu, o conservadorismo. A novidade é ter alguém que representa esse conservadorismo ou essas posições mais à direita. Eu acho que é preciso tomar um certo cuidado também com a expressão extrema-direita, né? Porque nós não costumamos, ou pelo menos os brasileiros, não costumam aplicar a mesma denominação de extrema à esquerda, né? E boa parte do PT também é de extrema esquerda, né? O PSOL pode ser considerado um partido de extrema esquerda, pelo seu ideário, pela sua maneira de agir e tudo mais. Então, dentro do espectro de esquerda e direita, eu acho que é melhor a gente evitar esse tipo de qualificação, porque dentro de ambos os espectros você tem gente mais à extrema e menos à extrema, mais ao centro. Então, vamos chamar todo mundo aqui de direita e esquerda. Existe uma questão aí que, quer dizer, eu encaro, pelo que é possível olhar dessa pesquisa, você tem ali uma parcela, tanto de um lado como de outro, mais ideológica. É um núcleo mais ideológico. Eu estimo que, historicamente, o PT tem alguma coisa entre 25% e 30% do eleitorado ideológico, né, que está com ele. Com essa variação, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? E o Bolsonaro também, né? Agora, o que existe aí é uma variação das circunstâncias. Eu acho que essa perda de simpatizantes ou de pessoas que se declaram petistas nos últimos meses se deu nessa faixa que é menos ideológica, né? Mas que está mais ligada às circunstâncias. Ou seja, o governo Lula
é um governo que não recebe aprovação, né, de boa parte dos brasileiros, da maioria dos brasileiros hoje em dia, né, que se vê as voltas com um governo inoperante, com uma inflação que continua em patamares altos, sem muitas perspectivas, apesar de algumas melhoras aí no aspecto macroeconômico, e isso se reflete também nessa pesquisa em que as pessoas foram instadas a dizer se elas são petistas ou se elas são bolsonaristas. No caso do Bolsonaro, eu acho que tem a mesma coisa. Conta muito para as pessoas se declararem mais bolsonaristas hoje, nesse espectro, mais próximas do bolsonarismo, conta a insatisfação com o governo Lula. Mas o dado curioso é que esse aumento de pessoas que se declaram bolsonaristas ou mais próximas de Bolsonaro do que de Lula se dá no momento em que o Bolsonaro, mais do que nunca, está sob o escrutínio da justiça brasileira, né, e da imprensa, né? Então, eu tendo a crer que conta também para esse aumento do número de bolsonaristas um certo sentimento, uma percepção de que o Bolsonaro está sendo perseguido politicamente. Então toda essa tentativa da justiça e também da imprensa de cancelar, digamos assim, o Bolsonaro, né, eu acho que está dando com os burros d'água, porque na verdade o que está causando é um aumento da simpatia, né, pelo Bolsonaro, ao lado, obviamente, da desaprovação ao governo Lula. Você acha que isso pode ter reflexo de fato nas eleições do ano que vem? Bom, as últimas pesquisas mostram que, por exemplo, no segundo turno, o Lula já não ganha, né, nem do Bolsonaro, né, e nem dos candidatos à direita. Quer dizer, você tem ali um empate técnico, digamos assim, né? E em alguns momentos até com uma certa vantagem para os candidatos à direita. Então, o que não coloca o Lula fora da disputa, né? Ontem eu estava conversando com um sujeito do mercado financeiro que estava dizendo que o mercado financeiro acha que o Lula já é meio carta fora do baralho. Bom, o mercado financeiro entende de dinheiro, não entende política, né? Como já deu inúmeras vezes, mostra, né, dessa sua ignorância. Eu acho que o Lula não é carta fora do baralho, né? Se ele for candidato, se ele superar as entraves da sua idade e da sua desaprovação, né, ele ainda continua sendo um candidato forte. Não é imbatível, mas é um candidato forte, até porque hoje o pior inimigo de um candidato à direita, né, é a própria direita, né? Eu digo assim, os Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro e a sua família, né, estão fazendo questão até o momento, né, de torpedear a candidatura, por exemplo, de um Tarcísio de Freitas, né? Às vezes afagam e tudo mais, mas a ideia continua sendo aquela ideia estapafúrdia do Bolsonaro se lançar candidato, fazer como o Lula em 2018, se lança candidato, tem a sua candidatura impugnada e lança um poste, né, de preferência com o sobrenome Bolsonaro. Este cenário é o melhor cenário para o Lula, né? Ainda é melhor para ele tentar reeditar a tal da polarização de 2022 do que enfrentar, por exemplo, um Tarcísio de Freitas que, embora associado ao bolsonarismo, né, ele não é uma figura, não é um decalque do Jair Bolsonaro. Então, ele dificilmente terá rejeição daqueles eleitores mais à direita que rejeitam Bolsonaro, né, mas não rejeitariam um nome apoiado pelo bolsonarismo, desde que não pertencente ao clã Bolsonaro. Agora, Sabino, temos 35% de bolsonaristas, 35% de petistas, sobra aí 30%. Quem são essas outras pessoas?
Eu não sei quem são essas outras pessoas, mas certamente são pessoas creio eu, mais centradas, né? Não só pelo fato de serem mais ao centro, mas terem um pouco mais de discernimento, de perceberem que nem Lula nem Bolsonaro representam uma saída para este país, como já demonstrado, né? Como já demonstrado. Nem a saída para os problemas circunstanciais, nem a saída para os problemas estruturais do Brasil, e entre os quais que eu gosto muito de enfatizar, que é o patrimonialismo, né? A gente vive o Brasil vive uma eterna crise moral, né? E certamente nem Lula nem Bolsonaro são capazes de curar essa nossa doença. Sabino, nos últimos dias,